Bom, gente, nós estamos agora com as questões relativas a sociologia e geografia. 6 questões de sociologia e 10 questões de geografia. Estamos com o professor André Siqueira, cá entre nós, a professora Cineide, que vai trabalhar sociologia. Gostou da prova de história, professora? Não. E... Olha o microfone, professor. Pela Federal, nós somos formados em História com especialização em Sociologia. Então, História do Brasil tem sido uma paixão minha bem há uns 10 anos. Pelo amor de Deus. A brasilidade aí não existe. Cadê o Brasil? Aí eu fico ironizando. Por causa de chinesinho fez essa prova. Paulo. Eu não vou começar com o Tiago mesmo. Já está com o microfone, eu vou começar com o Tiago. Tiago, como foi que você viu a prova de geografia? Gostou da prova? A prova de geografia, na minha opinião, abrangeu boa parte do conteúdo. Abrangeu, fez... Conseguiu fazer tranquilo? Deu para resolver as questões? Mais ou menos. Fez aí um contraponto com a parte de interpretação do texto, do objetivo da geografia. A parte de agentes modeladores. Fez também uma parte de um pouquinho assim de relevo. Sim. E um pouco da parte estudando a parte de floresta e atmosfera. E eu senti um pouco de falta da parte de horizontes do solo e tipos de solo também, que eu acho que deveria ser cobrado juntamente a parte de agentes modeladores, que dá para fazer um contraponto bacana. Professor André, concorda aí com as observações? Concordo inteiramente. Tiago? Concordo inteiramente. Boa tarde, boa noite, né? Agradecemos. Boa tarde, boa noite. Aqui é assim. Aqui é tudo, a gente nunca sabe, né? Nunca sabe. Mas veja, Tiago, acho que a prova foi boa, interessante, mas pecou um pouco nesse detalhe que você acabou de falar. A gente sentiu a ausência de alguns conteúdos, né? A parte de cartografia, principalmente, é inconcebível. Não veio nada de cartografia. Nada de cartografia. Então isso deixou a desejar. A questão de solo também deixou a desejar. A gente viu bastante solo, esperamos, como ano passado foi bastante exigido, nós esperávamos que nesse ano também fosse exigido solo. Porém, não encontramos o solo na prova. E isso ficou bastante a desejar. Então, o que a gente observa nessa prova é que ela foi simplória, né, na sua essência, deixando de priorizar os assuntos que são normalmente cobrados numa prova de geografia. Nas provas anteriores, via-se essa diferença? A prova do ano passado eu acho que foi a melhor de todo o sistema seriado, né, de geografia do primeiro ano. Porém, esse ano, estava muito feliz e esperava que esse ano realmente a prova fosse no nível do ano passado. Mas o que foi que observamos? Um retrocesso. A prova voltou a um modelo muito simples de avaliação e que não contempla o que se pede da geografia hoje. A geografia se pede, sobretudo, a interpretação do espaço, a partir das relações entre natureza e espaço. É exatamente o que ele pede na primeira questão, a questão 31. Ele fala que a geografia discute a preocupação com os componentes da natureza e da sociedade e suas conexões que integram o objeto do estudo dessa ciência. Onde está isso na prova? A gente não vê. A gente vê questões que voltam àquele modelo antigo, né, da geografia de memorização absoluta, onde a gente perde a interpretação do componente geográfico. É simplesmente, eu achei, uma interpretação de texto. A primeira questão podia estar na prova de português. Foi a que se salvou nesse sentido assim, porque a gente vê nela essa questão de interpretação. Mas assim sendo, Tiago, mesmo com a interpretação de texto, você interpretando o texto e observando a resposta, mesmo assim ela contempla exatamente esse novo formato da geografia, que é a contextualização. Não é? Agora, no tocante às questões, isso aqui não foi observado, como vem colocado na questão. Entendo. Perfeito. Então isso... E o nosso Felipe Mosca, você, com relação à sociologia, estava conversando ali com a professora Cineide, e aí como foi que você se safou nessa prova de sociologia? Aqui vai falar, Paulo? Paulo quer falar, antes pronto. Do comentário de sociologia, queria aqui ler. Você quer falar? Sabe as palavras da UPE.
Questão 42 de Sociologia. Bom, vamos lá. Vamos à questão 42. O objeto de estudo de uma ciência é aquilo que ela estuda. Professor, é primeiro ano, mas os meninos são... Não tenho modéstia não, eles são muito bons. Agora, para ter esse tipo de expressão iniciando... Ele fez questão, Paulo fez céu. questão de abrir o seu comentário. E Tiago não quer deixar você falar também. Porque é Não. uma abrangência filosófica, sabe? Uma introdução assim sensacional que tocou aqui. Esses meninos não se criam, esses meninos não se criam. Mosca, finalmente você vai falar. Diga. Eu vi a prova do ano passado, ela foi muito boa, contemplou um assunto e eu esperava mais da prova de Sociologia, porque ela veio meio confusa também, ela misturou uns temas que confusos até, imagens que não tinham muitas relações com a pergunta, e ela veio nisso, e essa frase épica, né, que tem que ressaltar isso. Professora Cineide. Professor, a gente ri para não chorar. Agora, veja bem, só para não ficar só pisando fundo, escapou umazinha, a primeira. A questão A 41. primeira tá muito boa. Tá entendendo? Que é um conceito que a gente martela e tem... Nenhum livro de sociologia vai negar. É a sociologia, a ciência da crise. Ela não se preocupa com as coisas normais que todo mundo está aceitando, então não tem o que questionar, tá tudo bem. Ela gosta de conflito, de coisas que gerem problema e ela busca solução. Aí a gente tinha martelado demais isso, não tinha como menino errar. Quando vai para a próxima, 42, aí vai com conceitos mais detalhados. Tem uns que eliminam rápido, mas tem que eles dão um gabarito como certo, a gente aceita, tudo bem, tá correto. Mas ele fez de propósito, porque para Emile Durkheim, a sociedade só pode ser porque não deve ser. A palavra é deve ser. Ele só pode ser. Porque o aluno está conduzido assim, todas... como dicas para analisar, cuidado com a palavra só pode ser exclusivamente apenas. Certo. Aí então já fazer o aluno colocar essa como errada. Mas ele respondia a 42. Respondia a 42. Ela não está invalidada não. Ela só está maliciosa. Certo. Obrigando o aluno a ficar em dúvida mesmo e errar, mesmo aquele que sabe. Por causa do termo. E a questão 43. A 43, professor, é o seguinte. Ele usou o seguinte, a frase que ele coloca cabe muito bem para processos sociais, que é o processo de cooperação. Tá? Você vê que ele diz assim, a vida em grupo é uma exigência da natureza humana, o homem necessita de seus semelhantes para sobreviver, perpetuar a espécie e também para se realizar como pessoa. Tá? A palavra de socialização é a questão de você já aprendeu tudo que tinha e já está interagindo e aceitando a sociedade como ela é, com toda a sua ideologia dentro das instituições. Aí ele bota lá em cima na hora de perguntar, podia até caber essa, se ele não tivesse essa malícia. Ele se refere ao texto, lá em cima, o autor. Quem é? Oliveira, Pécio Santos. Oliveira. Pécio Santos, que é um dos livros da nossa bibliografia citada e o didático mais utilizado por nós. Então ele tem a palavra. Ele se refere... é o texto, né, do autor. Lê o texto a seguir. O texto se refere ao processo. Certo? Ao processos sociais, que é uma das formas de existência das relações sociais. Então aí começa com o nome do processo. 2 processos. Associativo, dissociativo. Aí tu aprende. Associativo. Cooperação, acomodação, assimilação. Ajustou-se. A instituição vai ser seguida como ela quer. E toda a sua ideologia. Dissociativos. Aí é onde Karl Marx deita e rola. Competição e conflito. Tá ok? Aí ela começa com o quê? Cooperação. Que encaixa na palavra, inclusive, processo. Que é processos sociais. Se ele queria socialização, pelo menos a palavra processo social teria que ser substituída por interação social, por meio da qual aí se adapta mais ou menos, que em sociologia tem muitos conceitos bem semelhantes. Tá? Mas aí a palavra processo não ficou precisa. Empurrava para a cooperação. Entendeu? E o aluno que respondeu cooperação não respondeu errado por causa da palavra processo. Dá margem a 2 conceitos aí. E nas outras 3 questões, né? 44, 45, 46.
Tem alguma observação ainda a fazer? A palavra de... A 44. A 44. Aliás, em termos de imagem, poema, as figuras estão até bastante interessantes. Sim. Mas por que não usou cidadania, que é uma das coisas que se trabalha mais, democracia e cidadania? Eles colocaram isso bem claro no programa. E por que não abordaram isso, que é uma coisa bem atual, tá? Sobre a equidade, que é oportunidades iguais, que é uma aperfeiçoação da democracia, que é exatamente cidadania, isso. É ir além da palavra democracia dos gregos. Entendeu? Que excluía toda a sociedade, só colocava dentro dela a participação de 10% da sociedade. Democracia nasceu na Grécia, mas não existiu na Grécia. Certo. Mas está existindo, né? Na atualidade, no mundo capitalista, apesar de Karl Marx criticar, ainda é o que dá certo. E por que não no Brasil? O Brasil está funcionando assim. Aí, quando chega aqui, começa a... Não botou o tema, apesar desses temas estão dentro do programa, não fugindo do programa, mas pegaram coisas que são realmente interessantes e estão dentro da atualidade. Certo. É o que os meninos estão vendo todo dia. Inclusive até nas redes sociais, sim. Aí coloca umas coisas desconexas. Que os meninos não são Então, despreparados. as e nem respostas ficam um tanto aí quanto, vem não é? a figura de Arafat, Certo. certo? E Rabin. Um representa os palestinos e outros representam Judeus. Israel. E Clinton tentando conciliar. Certo. Aí tem um momento de quê? Cooperação. Vamos cooperar para resolver o problema. Eles acomodação. Como? Eles se acomodaram. Eles não aceitam uma opinião do outro. Estão em guerra até hoje. Que acomodação? Nem no momento, o aluno que sabe história, tá entendendo? E eles sabem, eles leem, as redes sociais tem no Face aparecido muita coisa interessante de vídeos. Então não dá para ser acomodação. Nem naquela época. Estavam cooperando pela uma tentativa de Clinton de resolver o problema. Se você quer que a gente participe, a gente coopera. Mas acomodação, estão em guerra até hoje, não há acomodação. E eu contesto como seria a mais viável a ser cooperação. Perfeito.